Questão 3, a simplicidade de Deus, artigo 5º. Deus está em algum gênero? Quanto ao quinto, assim se procede. Parece que Deus está em algum gênero. Na verdade, a substância é um ente subsistente por si. Ora, isto convém de modo todo especial a Deus. Logo, Deus está no gênero substância. 2. Além disso, cada coisa é medida por algo do mesmo gênero, como os comprimentos por um comprimento, os números por um número. Ora, Deus é a medida de todas as substâncias, diz o comentador no livro 10º da Metafísica. Logo, Deus está no gênero substância. Em sentido contrário, o gênero, na ordem do entendimento, é anterior ao seu conteúdo. Mas nada é anterior a Deus, nem na ordem da realidade, nem do entendimento. Logo, Deus não está em gênero algum. Respondo. Algo está em um gênero de duas maneiras, ou de modo absoluto e próprio, como as espécies, abarcadas por um gênero, ou por redução, como os princípios e as privações. Assim, o ponto e a unidade se reduzem a um gênero quantidade, como princípios. A cegueira ou qualquer outra privação se reduz ao gênero de seu hábitos. Em nenhum desses dois modos, Deus está em um gênero. Que Deus não possa ser espécie no gênero pode-se demonstrar de três maneiras. Primeira, porque a espécie constitui-se de gênero e diferença. A relação entre aquilo de que procede a diferença, que constitui a essência, e aquilo de que procede o gênero, é sempre uma relação de ato para a potência. O termo animal toma-se da natureza sensitiva, significada concretamente. Diz-se animal o que possui natureza sensitiva. O outro termo, racional, toma-se da natureza intelectiva, pois racional é o que tem uma natureza intelectiva. Ora, intelectivo está para o sensitivo como ato para a potência, e o mesmo se dá com o todo restante. Como em Deus não se acrescenta potência ao ato, é impossível Deus estar em um gênero como se fosse uma espécie. Segunda, porque o ser de Deus é sua essência, como se demonstrou. Se Deus estivesse em um gênero, seria necessário que fosse no gênero ente, pois o gênero designa a essência da coisa, sendo atribuído segundo a essência. Ora, o filósofo, no livro 3º da Metafísica, demonstra que ente não pode ser o gênero de alguma coisa, pois todo gênero comporta diferenças que não pertencem à essência deste gênero. Ora, não existe diferença alguma que não pertença ao ente, porque o não ente não pode constituir uma diferença, de onde se conclui, Deus não está em gênero algum. Terceira, porque todas as coisas que estão em um mesmo gênero têm em comum a quididade ou essência do gênero, que lhes é atribuída segundo a essência. Mas elas diferem quanto ao ser, pois não é o mesmo o ser do homem e do cavalo, nem o ser deste homem e o daquele homem. E assim, é preciso que todas as coisas que pertencem a um gênero tenham em si distintos o ser e a essência. Ora, em Deus não há essa distinção, como já se mostrou. Logo, Deus não está em um gênero como espécie. Isto prova que em Deus não há nem gênero nem diferenças, nem há uma definição dele, nenhuma demonstração, a não ser pelos efeitos, pois a definição é por gênero e diferença, e o termo médio da demonstração é a definição. Que Deus não esteja em um gênero por redução, como princípio, é evidente, porque o princípio que se reduz a um gênero não ultrapassa esse gênero. Assim, o ponto só é princípio da quantidade contínua e a unidade da quantidade separada. Ora, Deus é o princípio de todo ser, como se mostrará. Não está, pois, contido em um gênero como princípio. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer
que o termo substância não significa apenas aquilo que é por si, pois não é possível que o que é ser seja por si um gênero, como se demonstrou. O que ele significa é a essência a qual pertence ser de tal modo, a saber, se por si mesma este ser, no entanto, não é a sua essência. Fica claro, então, que Deus não está no gênero substância. Quanto ao segundo, deve-se dizer que esta objeção procede de uma medida proporcional ao medido, ao qual deve ser homogêneo. Deus, porém, não é uma medida proporcional ao que quer que seja. Diz-se, contudo, a medida de todas as coisas, porque cada uma tanto participa do ser quanto se aproxima de Deus. E aqui já damos mais um passo para, vamos dizer, a teologia negativa de Santo Tomás. Ele disse já, não é, que nós sabemos mais o que Deus não é do que aquilo que Ele é. E agora aqui ficamos sabendo que Ele não é um gênero, não pertence a um gênero, nem mesmo ao gênero da substância, né, como nós entendemos as substâncias. Então resta dizer, né, que que o conhecimento de Deus é um conhecimento negativo, sobretudo negativo. Deus nesse sentido, Deus é trevas para a inteligência. Agora vejamos os argumentos aqui, né? Por que Deus não pode pertencer a nenhum gênero? A definição de uma coisa se faz pelo gênero próximo e pelo acréscimo da diferença específica. Nós temos homem, não é? A definição de homem qual que é? Animal racional. Então eu pego o gênero próximo, que é animal, e acrescento a diferença específica, que é racional. É a definição. Agora, se Deus não está em nenhum gênero, quer dizer que, São Tomás deixa claro aqui, se Ele não está em nenhum gênero, não podemos definir Deus. Não temos definição. Para dar uma definição de Deus, eu teria que saber algo anterior a Deus, e não existe como. Para dar uma definição de homem, eu tenho que saber algo anterior ao homem, que seria o animal. Aquilo que abarca não só o homem, mas outros seres, e depois colocar a diferença específica. Aí sim eu entendo que é o homem, né, a definição. Mas como reportar-se a algo anterior a Deus, que abarcaria Deus e outros, para eu saber a diferença específica de Deus? Não tem como. Não existe nada anterior a Deus. Então não existe definição de Deus. O máximo que nós podemos dizer de Deus, e a palavra assim menos apropriada, é esta: ser. E aqui está uma diferença grande entre a filosofia de Tomás e a filosofia, por exemplo, de Duns Scoto. Duns Scoto diz que haveria uma espécie, para ele o ser é uma espécie de gênero, e participariam desse gênero o ser
divino, depois o ser finito. Então Deus seria visto no mesmo horizonte em que eu vejo o ser finito. Ele seria uma espécie de ser Deus. Deus seria uma espécie de ser e o ser criado seria outra espécie de ser. Tomás de Aquino é totalmente contra isso aqui. Não existe nenhum horizonte comum entre Deus e as criaturas, no qual eu possa ver Deus e as criaturas. Diante de Deus, aqui o padre Vaz insiste muito nisso. Diante de Deus aqui, a inteligência chega como que à sua exaustão. O problema da filosofia moderna é que ela a partir já de Duns Scoto, há sempre essa tendência de considerar Deus no horizonte de algo maior que seria depois subdividido entre Deus e o não Deus, né? Deus e o divino e o não divino. E aí se corre o risco de fazer de Deus um ídolo da inteligência. Essa foi a crítica de Heidegger à metafísica, né? Mas aqui, é claro, Heidegger critica, sobretudo, embora ele quisesse criticar também toda a metafísica, mas ele critica sobretudo a metafísica moderna, de conceber Deus como um ente, tá certo? E não como um ser. Para Tomás não cai na crítica heideggeriana, embora Heidegger pretendesse que ele caísse, né? Mas na verdade ele não cai, porque quando a razão sobe até Deus, ela se exaure no próprio ato de reconhecimento de Deus. Então não existe nenhuma ideia, vamos dizer assim, no horizonte da qual eu possa conceber Deus. Essa é a importância desse artigo aqui, que Deus não pertence a nenhum gênero. Então, a primeira razão por que Deus não pertence a nenhum gênero, porque uma espécie é constituída pelo seu gênero e pela sua diferença. E sempre a origem da diferença constitutiva da espécie está para a origem do gênero como o ato para a potência. Então eu tenho, né, animal, que é o gênero, e a diferença racional. Essa diferença racional atualiza animal, confere atualidade ao animal de racionalidade. Ora, como em Deus nenhuma potência pode ser acrescentada, que Deus é ato puro, como já foi visto, né? Ele não pode pertencer a nenhum gênero. Se ele pertencesse a um gênero, eu poderia acrescentar algum ato a Deus, assim como eu acrescento racional a animal. Isso é, repito, nós não podemos definir Deus, não sabemos quem Deus é. Mas a gente, pela revelação, a gente tem uma ideia razoável do que é Deus, não? Não. Tem analogias, né? A essência de Deus. Fala, quem me vê é o Pai. Não, mas aí não é essência, né? Vamos dizer, quem vê o Pai, quer dizer, vê aquilo que Deus quer do ser humano, que Deus espera do ser humano, né? O que Deus promete ao ser humano, essas coisas assim, mas a essência mesmo de Deus não.
repito, se a gente tivesse qualquer ideia de Deus, a gente estaria enxergando Deus no horizonte de um gênero qualquer, certo? Porque como que eu vou saber o que é uma coisa se eu não tenho uma lanterna, uma luz mais potente para iluminar essa coisa? A ideia que Santo Anselmo faz de Deus. Não. Ali a ideia que ele faz é só que a essência de Deus é a sua existência, mas não diz o que é a essência. É um ser onipotente, um ser Isso aqui, justo, onisciente, mas isso aqui são... um ser onde nada maior Pois do que é. ele. Isso não são... Justamente aí. Mas Quer tem a dizer, forma, né? para Santo Anselmo, Deus é sempre o ser a respeito do qual nada de maior pode ser pensado. Mas esse ser, a razão, a razão humana não pensa. Ele é sempre maior, é sempre... É como diz Está sempre além. sempre além. É como diz Santo Inácio de Loyola, né? Em latim ele tem a expressão Deus semper maius. Mas em que sentido, então, a razão é capaz de Deus? Não, ela é capaz de Deus, porque ela está aberta para Deus. De alguma forma ela tangencia Deus, mas na essência não. Se eu pudesse conhecer a essência, eu teria que ter uma luz mais potente do que a essência para iluminar essa essência, e não tem. O que esse artigo fundamentalmente quer dizer é isso, né? Definir assim seria delimitar, né? Colocar limite. Aí já vai contra a própria definição que a gente tem de Deus. Quer dizer, para eu definir, eu tenho que ter uma espécie de uma lanterna superior à essência de Deus, que seria o gênero. E essa lanterna não existe para nós. Só Deus é que pode compreender quem Ele é. Ou seja, só a inteligência divina é que tem essa luz do tamanho da essência divina. A nossa luz é pequenininha, não é? Mas o que o Ivan perguntou, eu entendi. Quando se diz, por exemplo, que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, isso não seria essência? Isso? Porque... Não, mas isso aqui é uma analogia, né? Tá certo, são conceitos que permitem falar de Deus, quer dizer, Deus é sempre onipotente, mas eu não consigo iluminar a razão íntima dessa onipotência. Deus é justo, mas eu não consigo iluminar como Deus é justo, a razão íntima dessa sua justiça. Eu faço analogia com a minha própria conceito de justiça. Exato. Eu falo a partir das criaturas aqui, essas perfeições que existem nas criaturas, que são positivas, existem também em Deus, mas Perfeito. de um modo que eu não compreendo. E eu não compreendo. Alguém compreende aqui como que Deus é justo? Ninguém compreende. Sabemos só que é justo, mas isso aí é formal apenas. Como é justo, não sabemos. Tem a questão da fome na África. Não parece justo. Oi? Tem a questão da fome da África, que não parece justo. É. Exatamente. Tudo é analogia, né? Sim, tudo é analogia. Nós não conhecemos nada em Deus com um conceito unívoco. Tudo que nós falamos sobre Deus, falamos a partir das criaturas. E a partir da nossa linguagem. Aqui entra todo o problema da linguagem teológica. Até que ponto a linguagem humana pode falar alguma coisa de Deus. Mas e a revelação? Não, Quem coloca mais nisso? A revelação diz algumas coisas a mais. Deus é trino, Deus se encarnou. De amor. Amor Bem, de um sentido novo, né? Porque de alguma forma aqui que Deus seja
Amor fica claro também para a filosofia. Mas é tudo analogia, porque isso tudo que nós falamos, amor, nós conhecemos o amor divino? Não conhecemos. Conhecemos o amor humano e fazemos analogia. A revelação parece que abre uma porta, aí tem mais 50 portas lá dentro. Claro, Ele claro. revela que é a Trindade, mas... Sim. Então, E aqui se pode dizer que nem mesmo na visão beatífica nós poderemos esgotar a essência divina. vamos conhecer, claro, bem mais, né? Vamos Mas conhecer eternamente. de um modo, numa ordem totalmente diversa dessa aqui, que se diz, né, visão face a face. Mas esgotar a essência divina é só para o intelecto divino. Mas com Cristo a gente sabe bastante de Deus. Não, bastante para nos salvar. Sim. Né? Bastante. bastante para nos salvar. Mas você não sabe assim. O necessário para nos É. salvar. Mas não é que você conhece 85% de Deus. Não. é. Não. O Bastante. Assim, são bastante. coisas diferentes. né? O necessário para se salvar. Kant fala alguma coisa das ciências, que não podemos saber das coisas, né? Fica em relação às coisas também, né? Kant, Ele fala Kant, a filosofia de Kant é o seguinte: para ele nós não podemos conhecer nada do que as coisas são em si mesmas. Nós só conhecemos as coisas tal como elas aparecem para nós. Kant diz que nós temos um aparelho cognoscitivo, e esse aparelho filtra, tá certo? Então as coisas chegam para nós conforme o filtro desse aparelho. Nós conhecemos as coisas no tempo e no espaço, mas o tempo e o espaço existem em si. Nós conhecemos as coisas como substância, né, tendo qualidades, conhecemos a causalidade, mas a causalidade, a substância, etc., tudo isso existe em si. Você concorda com Kant? Não. Mas essa é a posição dele. Então, para ele existe, vamos dizer assim, além daquilo que aparece para nós, além do fenômeno, para ele existe uma coisa em si, que é incognoscível. Nas coisas. Por detrás dos fenômenos que nós vemos, tem uma coisa em Você si, nunca vai saber a não verdade. sabemos o que é. O que é o Sim. Aí depois vem já os idealistas alemães, e Hegel sobretudo, criticando essa noção de coisa em si, né? Coisa em si é contraditória, etc. Aí parte assim, vamos dizer, eles partem de uma crítica, os idealistas partem de uma crítica à noção de coisa em si. Em Kant funda o idealismo, chega o idealismo absoluto com Hegel. Voltando ao gênero, você não poderia nem dizer que Deus é seu próprio gênero, porque gênero comporta espécies, indivíduos. Exato, não. Não podemos dizer que Deus esteja em um gênero, nem que Deus seja o seu próprio gênero. Então, é uma coisa à parte, entende? Aquilo que nós usamos para entender as coisas que não serve para Deus. Então, é por isso que a teologia de Tomás de Aquino tem um componente negativo considerável. Né? E ele repete isso muitas vezes. De Deus nós sabemos mais o que ele não é do que o que ele é. Se Deus fosse concebido como o maior dos gêneros, seria como se estivesse caindo num certo tipo de panteísmo. Sim, exatamente. Aí Deus entraria na definição de todas as coisas, né? Se ele fosse o gênero supremo. E aqui Tomás diz que Deus é o ser, mas nem o ser, isso já sabia Aristóteles, nem o ser pode ser um gênero. Por que o ser não pode ser gênero? Porque o gênero, ele admite algo diverso de si, que seria a diferença, né? Agora, existe algo diverso do ser?
Tudo é ser. Então, a noção de ser mesmo não pode ser gênero. Por isso, Aristóteles estabelece os gêneros supremos. E entre esses gêneros supremos não está o ser. Está a substância, está a quantidade, a qualidade, mas não o ser. O ser, para Aristóteles, esse termo aqui foi usado na filosofia medieval, mas está de acordo com a intenção de Aristóteles. O ser, para Aristóteles, é um transcendental, porque ele transcende esses gêneros supremos. Está presente em todos eles. Então, se nós dizemos que Deus é o ser por si mesmo subsistente, né, de forma alguma ele pode ser gênero, estar em gênero. O ser mesmo não é gênero. Ok? O ser é um transcendental. Entenderam aqui a noção de transcendental? É que ultrapassa os gêneros supremos, que são aquelas categorias, as categorias de Aristóteles. Né? A substância é que seria o gênero supremo. Substância, depois vem os acidentes, né? Certo. Pois é, aqui vejamos o que Tomás diz. O nome de substância não significa somente o que subsiste por si, porque o ser em si mesmo não é gênero, como demonstramos, mas significa a essência, a qual convém existir desse modo, isto é, por si mesma, sem que isso, porém, lhe constitua a essência própria, por onde é claro que Deus não está incluído no gênero da substância, nem no gênero da substância, porque a substância, o que nós chamamos de substância? É aquilo que existe por si. E aqui vamos tomar a cadeira de novo, né, como exemplo. O preto aqui existe por si? Não, o preto existe em alguma coisa. O tamanho existe por si? O peso existe por si? Não, em alguma coisa. O que existe por si aqui é a cadeira. Per se, em latim. Isso que nós chamamos de substância. Mas não quer dizer que a cadeira exista a sé. A sé, ou seja, em razão de si mesmo. Ela recebeu o ser de outro. Então, per se, se substância é per se, Deus não é substância. Tá certo? O per se não significa a sé. E só Deus existe a sé, em razão de si mesmo, que nós vimos nele essência e existir coincidem. Na cadeira, em nenhuma substância coincide. Então, nesse sentido, né, nem substância, propriamente falando, deve ser atribuída a Deus. O nome menos impróprio de Deus é ser. Como diz Tomás, é o ser por si mesmo subsistente. Ipsum esse subsistens. Ok? E aqui acho que podemos encerrar, né, por hoje.